consigo, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor nessa hora, dando início a mais uma sessão. Que o Senhor alcance a cada um de nós nesta noite e que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão bem? E em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Seu prazer é estar na casa de Deus? Amém. Então você está muito feliz, né? Amém. Você está no lugar certo. Glória a Deus. Pode se sentar. Como eu disse, hoje nós estamos na nossa 25ª lição dentro dessa carta aos Romanos. Quem tem aprendido bastante? Amém. Glória a Deus. Tem sido bom para você? Tem te feito bem? Amém. Graças a Deus. Esse é o objetivo da palavra. Devemos colocar nos hábitos do Senhor, nos fazer bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que Paulo trata a respeito da lei do pecado, mas eu gostaria que antes você voltasse no capítulo 3 de Romanos. Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, 23 e 24.
Romanos 3, 23 e 24. Todos acharam? Amém. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Como nós temos estudado já ao longo dessas semanas, já 25 semanas de estudo com hoje, Paulo ele está tratando algumas questões muito importantes aqui nessa carta a Romanos, que é de fundamental importância para a gente entender o plano da salvação e o que nós devemos fazer e como nós devemos viver para que nós possamos ser salvos. E o primeiro assunto que ele tratou a respeito da perdição de todos os homens. O segundo assunto que ele tratou foi a respeito da justificação. E aqui, nesses dois versículos, é como se fosse um resumo desses dois assuntos, desses dois primeiros assuntos, essas duas primeiras questões que Paulo ele trouxe, que é de fundamental importância a gente entender isso para a nossa salvação. Primeiro ponto, ele resume a primeira questão: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. O que ele quer dizer que todos pecaram? Gentios pecaram, judeus pecaram, ou seja, toda a raça humana pecou, todos se perderam, não só herdaram o pecado de Adão, mas também pecaram. Todos nós pecamos, todas as pessoas pecaram, todos os homens pecaram, e com isso fomos separados da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É aquele momento, aquele tempo onde vai findar o nosso tempo aqui e vai restar a nós dois destinos, Ou nós vamos passar a eternidade com Deus nos céus, que é chamado da glória de Deus, ou nós vamos passar a nossa eternidade, como a Bíblia traz, na perdição eterna, que é o inferno. Então, quando ele traz o assunto, todos pecaram, todos estão perdidos, significa, todos perderam a salvação por causa do pecado. O homem não tem como se salvar. Então todos pecaram e separaram da glória de Deus. Não tem como o homem desfrutar da glória de Deus. Não teria como o homem ir para o céu. Só que se parasse no versículo 23, então não haveria esperança para nós, Se parasse no versículo 23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, significava que todos nós, quando partimos daqui, iríamos ter que enfrentar o castigo eterno. Só que no 24, Paulo traz o resumo da segunda questão que ele trata, que é a justificação. Se nós fomos culpados e por isso fomos separados da glória de Deus, a única forma da gente ser salvo é a nossa culpa ser tirada, é a gente ser inocentado. E Deus fez isso através da justificação em Cristo Jesus. Todos pecaram, e estão separados da glória de Deus. Mas, aí no versículo 24, ele vai dizer: sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante o sangue de Jesus. Amém? Aqui está uma primeira parte do plano da salvação que nós precisamos entender e viver. Nós pecamos, fomos separados da glória de Deus, mas Deus, em seu infinito amor, proveu um meio. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele, sendo justo, Deus, por seu amor, pegou a justiça que havia nele e imputou a nós, e nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, é como se os pecadores culpados foram inocentados através de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a primeira parte do plano da salvação e os dois primeiros assuntos que Paulo ele trata. O terceiro assunto, que nós estamos nele já há algumas semanas, vai falar da santificação. O homem pecou, foi separado da glória de Deus, mas Deus trouxe o homem de volta através de Jesus Cristo. Agora, como nós devemos viver? É o que fala a justificação. Porque não é porque nós pecamos e Deus cobriu o nosso pecado através de Jesus Cristo que nós devemos continuar pecando. Não, Paulo fala, nós vamos continuar pecando
para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta de Paulo? Não, de maneira nenhuma. Então aqui Paulo está tratando do assunto da justificação. Algumas semanas já nós estamos estudando sobre isso. Como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos andar agora que nós somos justificados? Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos passar a viver para Cristo. Nós precisamos abandonar o pecado que nos escravizava. Nós precisamos deixar os velhos costumes, as velhas práticas e começar agora a andar em Cristo Jesus. Porém, Paulo deixa bem claro que nós não temos como fazer isso, apenas na letra, apenas na lei. Não tem como, porque a lei, ela escraviza, a lei, ela condena, porque nós não conseguimos cumprir a lei. A maneira que nós temos de agradar a Deus, de buscar a verdadeira santificação, é através do Espírito. Amém? É o que ele falou, que nós estudamos, na semana passada. Para que a gente possa ir a fundo, porque o que Paulo fala? Como que nós podemos ser santificados? Nós precisamos ser libertos do pecado. Foi o assunto do capítulo 6. O assunto do capítulo 7 é: nós devemos ser libertos não só do pecado, mas também libertos da lei. E é muito importante a gente entender isso, porque às vezes nós pensamos que o problema é só o pecado. Não, o problema é também a questão da lei. Além de lidar com o pecado, nós temos que lidar com a lei. Nós temos também que ser libertos da lei. Porque não é só o pecado que eu estou trazendo para os nossos dias hoje. O pesadelo da igreja não é só o pecado, mas também a lei, o legalismo. O pesadelo da igreja que leva as pessoas à hipocrisia é a questão do conhecer a lei, dizer que conhece, tentar praticar externamente a lei, à vista das pessoas, mas por dentro a pessoa está cheia de outros tipos de práticas, ou escondido, ou dos seus pensamentos, das suas ações. As pessoas não têm nada a ver com aquilo a qual às vezes elas impõem sobre as outras pessoas. E foi isso que Jesus questionou dos fariseus. Eles ensinavam a lei, eles impunham a lei, eles faziam os rituais, mas eles mesmos não praticavam na totalidade, ou não conseguiam cumprir todos os requisitos da lei. Então eles viviam uma vida de aparências, e é essa vida de aparências que o legalismo leva as pessoas a viver. As pessoas hoje, você vê dentro das igrejas, muitas pessoas que querem espiritualizar tudo, espiritualizar num outro sentido, porque nós não temos como separar a nossa vida espiritual da nossa vida natural. Nós vivemos em espírito e vivemos no mundo físico. Então tudo para nós é natural e tudo é espiritual, porque nós não podemos tirar de nós o Espírito de Deus, e também não podemos tirar de nós a nossa natureza. Então nós precisamos viver dessa forma. Mas existem pessoas que querem viver de uma forma, um legalismo, de impor regras, de acatar regras, e elas mesmas não conseguem viver aquilo. Então o que Paulo está falando ninguém deve ficar escravo de regras, ninguém deve ficar escravo de normas, porque as normas existem, são boas, e Paulo vai deixar bem claro isso aqui hoje, mas as normas não têm a capacidade, nós não temos a capacidade, por quem nós somos, de seguir as normas. Nós precisamos que o Espírito de Deus venha para que possa então nos libertar do domínio do pecado, do domínio da lei, e aí sim a gente poder servir a Cristo de verdade. Amém? Então, nós terminamos o versículo 5 e 6 do capítulo 7, e nós vamos voltar aqui porque que Paulo fala, muito importante, é o assunto que vai tratar o capítulo 7, o capítulo 8, está resumido no 5 e no 6. Então o que eu quero lembrar a vocês, Paulo, ele está explicando essa questão da lei, porque a igreja de Roma era uma igreja com muitos judeus convertidos, mas que, embora eles fossem convertidos, eles ainda não conseguiam desapegar de algumas coisas, de alguns rituais, da religião que eles aprenderam com Moisés. E
Paulo, então, está tratando a respeito da lei, explicando a respeito da lei, para que eles pudessem entender a verdadeira vida do Evangelho, a verdadeira vida em Cristo. E ele havia falado algumas coisas a respeito da lei, como por exemplo, ele falou que a lei não tinha o poder de salvar, ele falou que a lei realçava o pecado, ele falou que a lei revelava o pecado. Então alguém poderia perguntar, mas espera aí então, o que é a lei? A própria lei é pecado? A própria lei é ruim? E aí Paulo vai trazer esses esclarecimentos aqui, que é o que muitas pessoas também hoje aí dentro da igreja confundem. Nós não estamos na época da lei, a época da lei passou, agora é a época da graça. Então a lei, e as pessoas confundem muito essa questão de lei e de graça, e muitas pessoas têm a mania de pensar assim, não, legalismo é por causa da lei. Não, o legalismo é por causa de nós é que somos ruins, mas a lei ela é boa, e Paulo vai explicar isso aqui agora. Então o versículo 5 diz assim: pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Então aqui, Paulo está falando e resumindo como é o homem quando vivia na carne e que era escravo da própria lei. Então ele diz aqui, quando éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa, as paixões e pecados que já habitavam em nós eram ainda mais instigadas pela lei. Como assim? Lembra que eu falei para vocês na semana passada do proibido ser mais gostoso? Lembra que eu falei para vocês que nós podemos ter mangas saborosas e grandes na nossa casa, mas parece que a manga roubada tem um sabor mais gostoso? Não é? É o que está na natureza humana. É o que eu falei para vocês, que é a natureza de Adão que nós herdamos, que eles estavam lá no paraíso, havia um pomar, com certeza muitas árvores com frutos maravilhosos, mas qual foi que atraiu eles? Justamente aquela que Deus proibiu. Então o que realçou isso deles? O que realçou? A proibição. A proibição. E isso nós podemos ver, basta falar que nós temos por natureza o prazer de quebrar regras. As pessoas vivem e dentro de nós há um prazer de quebrar regras, de desobedecer, de rebelar. Isso faz parte da nossa própria natureza. E basta falar para a gente que não pode, que aquilo realça ainda mais a vontade da gente fazer. É ou não é assim? É ou não é assim? É dessa forma o homem carnal, é o homem que vive no pecado. Basta dizer que aquilo é proibido, que atrai mais ainda ele. É disso que Paulo está falando. A lei, ela fez isso, porque sem lei as pessoas podiam ter até uma consciência, até saber que aquilo não fazia bem, que aquilo não era certo, mas a partir do momento que a lei diz isso não pode fazer, realçou o pecado na vida das pessoas. E é isso que acontece, as pessoas têm prazer de quebrar regras. O próprio, falando dessa questão da manga, e eu estudando sobre isso, tem que reler os livros, e eu recomendo muito para vocês de ler, um livro de Agostinho, que chama Confissões. Confissões. E lá ele não fala da manga, mas ele fala da experiência que ele teve de roubar pera. E aí ele diz que pera era muito comum naquele tempo, e ele tinha peras em casa, sobrava pera, pera era como se fosse banana, não, banana hoje também já é caro, mas tinha muita pera. Então os amigos foram e convidaram ele para poder roubar pera. E aí ele foi lá pular a horta, a cerca, sei lá, roubaram um tanto de manga, e aí sentaram num lugar, comeram começaram a conversar, comeram algumas 3, 4 peras, e jogou o resto das peras para os porcos. E aí depois, muito tempo depois, ele falando a respeito dessa experiência dele, depois que ele se converteu, e aí ele começou a dizer, qual foi o prazer? Eu tinha peras em casa. A maioria das peras ele jogou para os porcos. Pera não tem, naquele tempo, não tinha muito valor.
Então, qual foi o prazer de pular cerca, saber que a pera pertencia a outra pessoa, roubar aquela pera, a sensação de proibido? É assim a natureza humana. Entende? Então, o que Paulo está falando aqui é isso. A lei realçou, não é que a lei nos levou ao pecado, ele explicando para os judeus, é que a lei realçou, que a proibição, ela realça isso na vida das pessoas, né? As leis de trânsito mesmo, né? As pessoas só obedecem quando elas sabem que vai pesar no bolso, porque senão. E aí, então, nesse capítulo, versículo 5, é o assunto que ele vai tratar no capítulo 7, a vida na carne. O versículo 6, vamos ver o 6. Mas agora, olha só, ele estava falando da vida na carne, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova administração de quê? Do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Então quer dizer, a lei não foi tirada, Paulo está falando aqui, mas a lei, quando a gente recebe o Espírito, a lei fica ultrapassada. E nós passamos agora a viver no Espírito. E quem vai nos conduzir a viver realmente para Deus é o Espírito Santo. Mas não é a lei que escraviza, não é eu dizer assim, nossa, eu não posso roubar porque está escrito que não pode roubar. Nossa, eu não posso adulterar porque está escrito na lei. A lei aprisiona, a lei oprime. Mas a vida do Espírito, né, ela traz para nós uma liberdade, porque eu não vou roubar porque eu sirvo a Jesus Cristo. Eu não vou roubar, eu não vou adulterar, porque eu tenho um prazer maior do que isso, que é a presença de Deus, a paz de Deus na minha vida. E outra coisa é porque o pecado não me domina mais, como nós já aprendemos aqui. Somente o Espírito, somente a vida do Espírito pode fazer isso. Amém? E aqui cabe também a gente explicar um versículo, né, que muitas pessoas também confundem, que diz assim, que Paulo próprio diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Algumas pessoas pensam assim, Paulo era contra o estudo, Paulo era contra estudar a Bíblia, estudar a palavra. O homem mais estudioso que já teve foi Paulo. Então o que ele está falando aqui, em respeito à lei mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é justamente o assunto que ele está tratando no capítulo 7. Qual lei que ele está falando aqui que mata? É a lei escrita por Moisés, a letra. Quando ele fala letra, ele está referindo à lei de Moisés, que mata. Por quê? Porque está escrito na lei que eu não devo fazer, mas ainda assim eu faço, e logo se eu faço, eu sou condenado e morto pela própria lei, que eu deveria cumprir, mas não consigo cumprir. Vocês entendem? Mas o Espírito traz vida, por quê? Porque o Espírito agora ele me renova, ele coloca, agora não é apenas a minha natureza pecaminosa, não é o pecado que me domina, mas o Espírito Santo que habita em mim e que me leva agora sim a viver para Cristo. Amém, gente? Esse versículo 6 vai ser o assunto que ele vai tratar no capítulo 8, mas aqui no capítulo 7 ele está tratando do versículo 5, a vida na carne. Entenderam? Então vamos ler o que é o de hoje, então, a partir do 7. O título aqui é A Lei Condena, mas Jesus Liberta. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Amém? Então, olha a primeira explicação de Paulo. Já que ele falou tanta coisa a respeito da lei, que aparentemente eram coisas ruins, e se a lei conduz ao pecado, se a lei realça o pecado, então alguém poderia dizer, Paulo, então você está dizendo que a lei é pecado? E aí ele começa com essa resposta, né? É porventura a lei pecado? Qual é a resposta dele? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então o que ele explica aqui? De fato, qual é o papel da lei? Que nós já falamos, é trazer conhecimento do pecado. E aí ele diz aqui, eu não teria como saber o que é pecado se não tivesse sido escrito na lei.
Então o que ele está falando aqui? Eu não tinha como saber que cobiça é pecado se não tivesse escrito não cobiçarás. Então o que ele está dizendo? A lei não é pecado, mas a lei traz conhecimento do pecado. Por exemplo, essas avenidas aqui, né? A gente transitava livremente, né? Para lá, para cá, para lá e para cá. E ninguém sabia. Eu sabe, será que é contramão isso aqui? Será que não é? Né? É porque sempre quando tem uma avenida separada por um canteiro, uma mão é contramão e a outra, né? Então sempre, mas não tinha. Aí chegou um determinado momento que colocaram as placas, né? E agora nós sabemos que é contramão, né? Se você ir daqui para lá é contramão, de lá para cá é contramão, né? Então agora, mas por que nós sabemos que é contramão? Porque foi normalizado, colocado as placas. Então é isso que Paulo está falando a respeito da lei. A lei trouxe o conhecimento do pecado. E aqui ele traz ainda assim o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Porque o 10º mandamento é como se fosse um resumo dos outros, né? Porque na verdade a cobiça é a raiz dos demais pecados. Então ele fala que eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então quer dizer, a lei traz o conhecimento do pecado e logo, né, a lei, então ela demonstra, ela mostra para mim que eu sou um pecador e consequentemente, o que nós falamos que é o companheiro do pecado? Quem que o pecado trouxe junto dele? A morte. Então por que Paulo está falando que a letra mata? Porque o pecado trouxe a morte. E como que eu tomei conhecimento do pecado? Através da lei. Entenderam? Amém, gente? E você não vai ter mais dúvida a respeito disso, ninguém vai te enganar mais sobre isso. Amém? No versículo 8: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Está vendo? Paulo confirmando aqui mais uma vez, né? Porque ele diz, a lei, ela o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, provocou em mim um tipo de cobiça. Por quê? Eu já era pecador, mas a lei veio mostrar para mim, lembra que a lei fez com que o pecado se tornasse abundante? Eu já era pecador por natureza, mas a lei veio mostrar para mim quanto eu sou pecador, e ela fez despertar em mim a cobiça. O mesmo assunto que nós falamos anteriormente, que ele disse o quê? Que o proibido atrai as pessoas, sabe? Aquilo que já está dentro da nossa natureza e que foi assim, né, desde lá do Éden. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Quer dizer, se não está escrito, você pode fazer livremente. Se não há lei, o pecado então está morto, a transgressão ela está morta. Esse é o mesmo princípio que eu estou te falando. Por exemplo, imagina a avenida que eu citei para vocês. Imagina se antes de ter a placa, antes de ser regulamentado, se ao chegar ali na frente a polícia me para e fala que vai me multar, qual seria a minha atitude? Ué, mas como? Por quê? Onde que está escrito? Cadê a placa? Né? Então não teria como, quer dizer, então onde não há lei, a transgressão não existe. É isso que Paulo está falando. Se não tem lei, a transgressão não existe. Eu não posso ser punido se não existe a lei. Então quer dizer, a lei trouxe o pecado, se aproveitou da lei e me condenou. Entendido, gente? Porque esse assunto, eu quero que vocês entendam que esse assunto é um assunto, esse capítulo 7 é um assunto extremamente polêmico, difícil de entender e que cabe outras interpretações que inclusive tem por aí, mas que não corresponde àquilo que é verdade, porque um dos princípios básicos para a gente poder entender a palavra de Deus e interpretar corretamente é entender o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então muitas vezes as pessoas pegam alguns versículos, um capítulo, alguma coisa e colocam aquilo ali de uma forma errada. E existem, a maioria, ou existem coisas complicadas na Bíblia que nós precisamos ver o contexto anterior, passado, tudo. Às vezes nós vamos ter que ver todo o contexto da Bíblia
da Bíblia para a gente poder chegar numa interpretação. Por exemplo, a própria Bíblia, a minha versão da Bíblia, ela traz um estudo. E aqui é muito importante a gente entender que Paulo, embora ele está falando na primeira pessoa, ele está falando eu, ele não está falando a respeito dele, mas ele está falando a respeito do povo dele, ele está falando a respeito do povo em geral, das pessoas em geral. Ele não está falando de uma experiência dele, e muitas interpretações tratam que Paulo está relatando aqui uma experiência que é somente dele e dando exemplo para as pessoas. Mas quando Paulo está falando a respeito da lei, a respeito do pecado, ele está falando, quando ele diz eu, ele quer dizer eu, judeu, nós judeus, porque ele está falando para o povo dele, que é o povo judeu. Então, por exemplo, esse estudo da minha Bíblia aqui é um dos estudos que acreditam que Paulo está falando dele. Entende? A própria Bíblia que eu estou pregando. Ele fala assim, porque Paulo fala assim, quando eu vivia sem lei. Mas espera aí, que época é essa que Paulo vivia sem lei? Se ele está falando dele, quando que ele viveu sem lei? Se Paulo nasceu judeu, Paulo era fariseu de nascimento, quando foi então que ele viveu sem lei? Não tem como explicar. Só que aí eles dizem assim, não, Paulo na verdade, o período que ele está falando que ele viveu sem lei, é o período dele antes dos 12 anos de idade. Por quê? Porque todo judeu, ele, aos 12 anos de idade, ele passava por uma cerimônia chamada Persuá, que ele era circuncidado e ele também recebia a lei e se tornava oficialmente responsável pela lei. Então eles entendem que, alguns entendem que Paulo está falando a respeito disso, que até os 12 anos era como se ele vivesse sem lei, mas depois dos 12 anos, então ele passou a ser escravizado pela lei e viver na lei. Mas na verdade, todo menino judeu, ele aprendia a lei desde criancinha, ele se tornava responsável com 12 anos de idade, e isso era simbolizado, por essa cerimônia que era feita. Então, isso não, se a gente for ver todo o contexto daquilo que Paulo está falando, as demais cartas de Paulo, estudar a biografia de Paulo, então nós vamos ver que isso não é uma tese certa. Então, Paulo aqui está tratando do judeu, ele está falando para Israel no geral, e está falando para todo o povo que viesse a crer nos nossos tempos em Jesus Cristo. Amém, gente? Então, Paulo deixa bem claro aqui, essa questão. Aí no 9 ele diz assim, antes, que é o que eu acabei de explicar, antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. Então olha só que coisa complicada, porque não parece que Paulo está falando dele, da pessoa dele, e ele está descrevendo justamente o que aconteceu. Israel viveu anos e anos no Egito, quase 400 anos no Egito, como escravos, sem a lei. Embora eles tivessem conhecimento do que Abraão tinha ensinado, do que Isaac, Jacó, José tinham passado para eles a respeito de Deus, eles não tinham a lei. A lei só foi dada para eles quando eles foram libertos do Egito, para Moisés ali no Monte Sinai. A partir daquele momento, a lei entrou, a letra veio, e a morte, então, o pecado foi realçado e a morte entrou por causa da lei. O pecado passou a ter legalidade para poder causar morte através da lei. Consegue entender isso? Amém, gente? Estão entendendo esse ponto? O pecado já existia, mas a legalidade para a punição veio quando a lei foi escrita e eles tomaram conhecimento da lei. Quando que isso aconteceu em Israel? Depois dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. É disso que Paulo está tratando aqui. Por exemplo, nós hoje temos o conhecimento da lei? Sim, temos o conhecimento da lei, está escrito. Não apenas a lei dada por Moisés, mas os mandamentos de Jesus Cristo que está no Sermão do Monte.
Então nós não só temos conhecimento da lei de Moisés, mas temos conhecimento do Evangelho de Cristo, de forma que nós não temos para onde escapar, né? Nós sabemos o que é errado e a punição também nós sabemos qual vai ser e qual é então a única escapatória para nós: a vida no Espírito. Quando que isso acontece? Quando nós passamos a viver no Espírito? Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Amém? Somos libertos não somente do pecado, mas libertos também daquilo que está escrito. Por que liberto daquilo que está escrito? Porque eu não vou querer fazer as coisas somente porque está escrito. Eu vou querer fazer porque o Espírito Santo habita em mim, o bem de Deus habita em mim, e isso é o que vai fluir de mim agora, e não a minha própria natureza pecaminosa. Amém, gente? Versículo 10. Eu fui ferido de morte, terminou o 9, e descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Por que ele faz isso? Porque quando há um episódio, por exemplo, quando Moisés ele desce do Monte Sinai e ele dita as leis para eles, ele relata as leis que ele havia recebido de Deus, diz que o povo a uma só voz disse: sim, nós vamos cumprir a lei é boa, a lei é vida. E a história depois disso é uma história de fracasso de Israel na tentativa de cumprir a lei. Você vê que o próprio Deus, dentro da própria lei cerimonial, ele instituiu as leis do sacrifício. E por que ele instituiu as leis do sacrifício? Por que vocês acham que Deus, já na lei, instituiu as leis do sacrifício? Porque Deus sabia que o homem ia pecar, ia transgredir a lei. Então Deus já determinou, o sacerdote lá, no Santo dos Santos, uma vez por ano, fazer a expiação pelos pecados do povo, apontando já e simbolizando para Jesus Cristo, que viria depois para fazer o sacrifício perfeito e completo, como nós já falamos, citando Romanos 3:23. Amém? No versículo 11: porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, me iludiu, e por meio dele me matou. Porque ele vai explicar isso no versículo 12: de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então olha só, quando o judeu recebe a lei, e ele achou que poderia ser salvo pelo cumprimento da lei, na verdade aquilo foi uma ilusão que o pecado trouxe, porque a lei, Paulo está falando que ela é santa, ela é justa e ela é boa. O problema não está na lei, o problema é que a lei santa foi dada para homens pecadores. Esse é o problema que Paulo está trazendo aqui, porque ele falou várias coisas a respeito da lei. Alguém então poderia dizer assim: então a lei é pecado, então a lei é ruim. E Paulo não, ao contrário, ele diz aqui: a lei, ela é santa, porque ela é dada por Deus, ela é justa e ela é boa. Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, ele está querendo proteger o quê? A verdadeira religião. Não terás outros deuses diante de mim, porque somente eu sou Deus. Não farás para ti imagem de escultura, porque é somente a mim você deve adorar. Então o mandamento, ele é santo, ele é bom, ele não é para nos enganar. O que nos engana é a própria nossa natureza pecaminosa, é o pecado que nos engana. Então o que Paulo traz aqui é: o problema não está na lei. Você não precisa abominar a lei, porque o problema está em nós. A lei é santa, mas nós somos pecadores. A lei é justa, mas nós somos injustos. A lei é boa, mas nós somos ruins. É isso que Paulo está dizendo. O problema não é a lei. Nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos do Espírito de Deus habitar em nós, porque nós somos ruins. Não é a lei que é o problema. O problema está naqueles que receberam a lei. Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, está querendo proteger o relacionamento familiar. Quando a Bíblia fala não adulterarás, está querendo proteger o casamento.
Quando não levantarás testemunho contra o teu próximo, está querendo proteger a integridade das pessoas. A lei, ela é boa, a lei é justa, Deus é um Deus santo. Então não há falha na lei, né? Quando a Bíblia fala de vários e vários mandamentos aqui, não só os 10 mandamentos, né, mas todos os 600, é tudo santo, justo, bom. O problema é que foi dado para pecadores e Deus já sabia disso. Por isso, desde antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, Deus já arquitetou um plano de salvação. Porque Deus sabia. Deus sabia que o homem que Ele criou ia se corromper, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, Deus criou um homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, mas Deus sabia que o homem ia se corromper e Ele permitiu isso, e justamente isso, como nós já estudamos, é o que vai trazer glória para Deus para todos sempre. Porque nós vamos olhar, quando nós estivermos com Deus nos céus, todos nós aqui que vamos alcançar a nossa salvação, todos nós, amém, que vamos alcançar a nossa salvação, um dia no céu, nós vamos olhar para a majestade, para a santidade de Deus, né? Porque hoje nós não podemos ver a Deus, nós não podemos ver a glória de Deus, mas um dia nós veremos a glória de Deus. E quando a gente estiver diante da glória de Deus, de toda a santidade de Deus, nós vamos olhar e falar, puxa, como eu sou ruim, como eu não consegui, como eu quebrei os mandamentos desse Deus, como eu busquei o mal para a minha própria vida, mas esse Deus me amou e arquitetou um plano de Ele mesmo, vir a esse mundo, cumprir a lei, ser justo e assim ser morto por causa da lei e assim poder dar para mim uma justiça que só pertencia a Ele. Sabe, Deus já sabia de tudo. Então o que Paulo está falando aqui, vocês precisam entender, o pecado se aproveitou da lei, porque nós somos pecadores, é o pecado que habita em mim que se aproveitou da lei, não é a lei que me condenou, mas o pecado que habita em mim tomou ocasião da lei que está escrito que eu não deveria fazer para me matar, porque o salário do pecado é a morte. Vocês entendem? Então o que Paulo está falando? Não é a lei o problema. A lei ela trouxe o conhecimento. A lei simplesmente mostra para mim o quanto eu sou ruim. Porque eu poderia praticar todos esses males aí, falando dos 10 mandamentos, adorar outros deuses, adorar a mim mesmo, desobedecer pai e mãe, adulterar, mentir, roubar, fazer tudo isso e achar que está tudo bem, e achar que eu sou bom ainda. Mas a lei mostra o quanto eu sou ruim ao fazer essas coisas. E por causa da lei, o pecado tem legalidade para me matar e para me condenar. Então é isso que Paulo está falando a respeito da lei. O problema não é a lei, o problema é a pessoa que recebeu a lei. Bateria? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Está ligado esse, tá, né? É muito importante a gente estar entendendo isso, né? Nós vamos parar no versículo 12 e na semana que vem nós vamos terminar esse capítulo 7, onde Paulo ele está falando, né, desse versículo 5 do capítulo 7, a vida na carne. Paulo está descrevendo aqui como nós éramos, como nós vivíamos quando nós não tínhamos o Espírito Santo. O pecado habitava em nós, o pecado nos matou, e o que deu legalidade para ele nos matar é a lei escrita. Por isso Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque ela é ruim? Não, porque eu sou ruim. E por que mata? Porque eu transgrido a lei, aquilo que está escrito eu não consigo cumprir. Eu não consigo cumprir porque a lei é ruim, porque tudo que está escrito na lei é bom, só que eu não consigo fazer. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, se está escrito, eu tenho como ser punido. Por isso, lá no primeiro capítulo 1 e 2, Paulo tratou desse assunto. Todos estão perdidos. Mesmo
os judeus que têm a lei, porque é justamente a lei que mostra o quanto eles são perdidos. Por quê? Porque todo judeu batia no peito e falava: olha, eles são pecadores, nós somos justos, eles são profanos, nós somos santos. Olhava para o gentio, né? O judeu olhava para o gentio como se fosse um povinho, e que eles eram santos. Lembra quando Jesus fala, né, do fariseu e do publicano, que os dois subiram para orar, né, e o fariseu, ele batia no peito e dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esse aí, ó. Quer dizer, eu não sou como esse gentio, eu não sou como esse aí que não te conhece, eu não sou como esse aí que não tem a tua lei. Eu tenho a lei, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Mas ele fazia mesmo? Não. Ele apenas era um legalista. Ele achava que por ele conhecer, então ele era melhor do que os outros. Será que tem isso hoje? Tem. Então a igreja precisa ser liberta não apenas do pecado, mas também da lei. Também da lei. Porque quando nós achamos isso, não, eu sirvo a Deus, e eu dou dízimo, eu canto, eu prego, e nós estamos a legalismo. Nós estamos achando que por termos a lei, por pertencermos a Deus, por termos a Bíblia, por andar com ela debaixo do braço, né? Então nós somos melhores do que os outros. Não, a questão é que todos nós estamos perdidos se não for a graça maravilhosa de Deus ter nos alcançado. Não há nenhuma diferença entre judeu e gentio se não for a graça de Deus. Não há nenhuma diferença entre igreja e o povo que está lá fora se não for a graça de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, sendo justificados de graça. De graça. Amém, gente? A maneira de viver agora e buscar a santificação, uma vez que fomos justificados: ser libertos do pecado, ser libertos da lei e viver no Espírito. Isso é o assunto que Paulo trata aqui da santificação. Como somos santificados? Libertos do pecado, significa que o pecado não exerce mais domínio sobre mim, não exerce mais domínio, eu continuo sendo pecador, mas o pecado já não me escraviza mais, eu já não obedeço mais às ordens do pecado na minha vida. E eu sou liberto da lei, de todo o legalismo, da opressão da lei, mas não porque a lei é ruim, porque eu não consigo cumprir, então eu sou oprimido porque eu não cumpro a lei. E como eu devo viver agora, então, uma vez que eu fui justificado? Né? Então eu devo andar no Espírito. A única maneira de eu viver o Evangelho, a única maneira de realmente ser salvo é viver no Espírito. O Espírito Santo passar a tomar conta da minha vida, e Paulo vai tratar muito bem disso quando ele lá no capítulo 8, né? Que quando ele vai dizer várias coisas ali, mas entre elas, né, ele vai dizer que a carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Então é muito importante vocês entenderem, e à medida que nós vamos estudando, vocês fazerem a aplicação disso para nós, né? A aplicação disso para a nossa vida, a aplicação disso para nós como igreja, porque o objetivo não é adquirir conhecimento apenas da palavra, mas permitir que esse conhecimento, né, o conhecimento é o primeiro passo. Não tem como você colocar em prática sem conhecer, porque só o conhecimento não resolve a nossa vida, né? O que importa é a gente aplicar isso na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, a gente entender que o Evangelho não é um misticismo, o Evangelho não é aquele momento que eu estou na igreja e parece que eu estou em outro mundo, que eu estou adorando, parece que é outro mundo, não, o Evangelho é aplicado na vida prática.
prática. O Evangelho, ele é aplicado na hora que a gente sai daqui, né? Às vezes até aqui dentro mesmo, né? Na hora que ainda dentro da igreja alguém aborrece você, aí é hora de aplicar o Evangelho na vida, né? É aqui mesmo, às vezes dentro da igreja, né, que você vai ter que exercitar os frutos do Espírito, que você vai ter que o amor fluir de você, que a alegria, né, aquele momento que você está passando por uma tempestade, um momento difícil, aí flui de você a alegria, e a alegria flui de onde? Do Espírito. Aí aquele momento que parece que está tudo turbulento, e aí flui de você a paz que só Deus pode dar, porque é fruto do Espírito. Isso aqui é viver do Espírito. Entende? Por isso que Jesus falou, eu te deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é quando tudo vai bem, mas a paz que é fruto do Espírito, que ainda que as coisas estejam ruins, eu posso me sentir em paz. Por quê? De onde está vindo isso? Da minha vida no Espírito. Paciência, né? Paciência. Gente, é isso que é viver o Evangelho. O Evangelho é esse misticismo da gente estar aqui. Isso é tudo muito bom que a gente vive dentro da igreja, nas reuniões, nos nossos momentos de oração no nosso quarto. Tudo isso vai fazer com que a gente alimente o Espírito dentro de nós, mas isso vai ser vivenciado e colocado em prática na hora que você tem que ter paciência, na hora que você tem que ter domínio próprio, na hora que você tem que segurar a tua língua, entendeu? Na hora que você tem que domar o seu ímpeto ali. E isso é paciência, domínio próprio, é o quê? É fruto de onde? De uma vida no Espírito. De uma vida no Espírito. A benignidade, aquele desejo de fazer o bem. O desejo de fazer o bem. A vida no Espírito leva você a ficar procurando oportunidade de fazer o bem para alguém. Então tudo isso são coisas que fluem do Espírito, a bondade. Se a obra da carne é maldade, o fruto do Espírito, aquilo que flui de nós é o quê? É bondade. Então é importante esses estudos para adquirir conhecimento que leve à prática de vida. A vida do Espírito significa que o fruto do Espírito tem que fluir de nós. Amém. Não é só, eu conheço, fiz o estudo de 50 lições em Romanos, PhD em Romanos, não adianta nada se não fluir para a vida. Consequentemente, para evitar a morte e produzir vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é verdade. Eu oro, Deus, para que essa palavra, Pai, porque ela é poderosa em si mesma, que ela possa penetrar na nossa alma, que ela possa não apenas trazer entendimento intelectual, mas que o nosso coração, a nossa alma, o nosso íntimo seja alcançado pela maravilha da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza a viver para o Senhor, não na caducidade da letra, mas na novidade do Espírito. Nós oramos, ó Deus, nós queremos viver para o Senhor e viver para sempre na tua presença, e para isso nós precisamos ser santificados. Então a minha oração é: Deus, nos ajuda a ser libertos do pecado, nos ajuda a ser libertos do legalismo, Pai, e nos ajuda a vencer, a mortificar a carne, para que nós possamos viver no Espírito de forma que possamos dar fruto para a vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria só de cumprimentar o Natanael. Deus abençoe, viu? Primeira vez, Dona Nair já veio outras vezes, né? Mas Natanael, primeira vez que está vindo, não é isso? Quero dizer que nós estamos felizes, né, por saber que vocês abriram a porta da casa de vocês para ter lá uma casa de paz, ouvir o testemunho de vocês falando de como Deus tem feito na vida de vocês. Isso me alegrou muito, viu? Deus continue abençoando vocês fiquem firmes aí nessa caminhada. Amém? Primeiro, seu irmão, papá, Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.